Portanto, o Evangelho de Marcos no capítulo 10. Vamos começar a leitura no versículo 32. Diz assim: E iam no caminho subindo para Jerusalém, e Jesus ia adiante deles. E eles maravilhavam-se e seguiam-no atemorizados. E tornando a tomar consigo os 12, começou a dizer-lhes as coisas que lhe deviam acontecer, dizendo: Eis que nós subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios. E os escarnecerão, e açoitarão, e cuspirão nele, e o matarão, e ao terceiro dia ressuscitará. E aproximaram-se dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, quereríamos que nos fizesses o que te pedirmos. E ele lhes disse: Que quereis que eu vos faça? E eles lhe disseram: Concede-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhe disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo e ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? E eles lhe disseram: Podemos. Jesus, porém, lhes disse: Em verdade vós bebereis o cálice que eu beber, e sereis batizados com o batismo com que eu sou batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence a mim concedê-lo, mas isso é para aqueles a quem está reservado por meu Pai. E os 10, tendo ouvido isto, começaram a indagar-se, ou a irritar-se contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhes: Sabeis que os que julgam ser príncipes das gentes, delas se assenhoreiam, e os seus grandes usam de autoridade sobre elas. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será o vosso servo. Estes são os versículos-chave da nossa mensagem de hoje. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso servo. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Amém? Muito bem, vamos orar só mais brevemente, mais um instante. Pai, estás aqui conosco através de Jesus, porque Ele prometeu que estaria conosco sempre até o fim dos séculos. E a sua palavra, disse Jesus, é eterna, ela dura para sempre. Todas as coisas passarão, mas as minhas palavras jamais passarão, disse o teu Filho. E por isso nós aqui, 2000 anos depois, ainda estamos a ouvir estas palavras que o teu Filho disse. E queremos ser ensinados por elas, Senhor. O que está nelas é valoroso para nós hoje. E nós precisamos dela hoje. Neste mundo tão corrompido, nesta humanidade, Senhor, tão inclinada para o mal. Abençoa, Senhor Deus, o nosso tempo de mensagem. Fica aqui conosco, Senhor, neste tempo também. E fala conosco, no nome de Jesus. Amém. Então, quero falar sobre serviço hoje, mas quero falar sobre serviço como uma atitude e não como uma tarefa, porque às vezes quando pensamos na palavra serviço, vamos diretamente à tarefa ou às tarefas que podemos prestar para as outras pessoas. E quero falar sobre serviço sem muito romantismo. Aliás, no início desta série de pregações, eu tinha dito que íamos falar do amor sem demasiado romantismo. E quando eu falo sobre serviço, ou amar com serviço numa perspectiva não romântica, estou a referir-me
a ideia que às vezes passa, e passa através de vários meios, e às vezes através do nosso próprio entendimento, que podemos amar com serviço sem sacrifício. E que podemos amar com serviço sem stress. E que podemos amar com serviço sem nenhuma contrariedade. Que servir os outros é somente gratificante, entusiástico, satisfatório e bonito. Mas como vamos ver, é mais do que isso. O que é que acontece aqui no texto que nós acabamos de ler? Os filhos de Zebedeu, portanto, alguns dos apóstolos de Jesus, estão preocupados em assumir uma posição de honra e de glória quando Jesus Cristo estivesse na sua glória, depois da ressurreição. Quer dizer, se vocês lerem o texto, vocês vão perceber algo que talvez lhes escapou um pouco aos discípulos, digo. Antes de Jesus falar da ressurreição, ele fala do sacrifício. Antes dele falar da glória, ele fala da morte. Ele tenta comunicar-lhes esta ideia. Olhem, eu vou morrer, vou para Jerusalém e vou morrer. E antes de morrer, eu vou ser submetido a muita tortura e a muita humilhação. E depois, no terceiro dia, virá a glória e eu vou ressuscitar. Mas eles talvez prestaram atenção só a esta dimensão de glória, porque os judeus esperavam muito a manifestação da vitória, da glória de Deus. Então eles precipitam-se logo e dizem, mestre, será que eu posso ficar na tua direita e eu na tua esquerda? Ou seja, os lugares de maior autoridade, de maior glória nos céus. Bem, Jesus diz, em primeiro lugar, não me compete a mim conceder isso. Mas depois, Jesus começa a desafiar o pensamento deles. E eu acho que Jesus também vai desafiar o nosso pensamento desta maneira. O que é que acontece? O que é que a humanidade, a nossa natureza humana, manifesta muitas vezes? Eu acho que aqui identificamos-nos um pouco com a atitude dos discípulos. A nossa natureza humana faz com que desejemos ser o centro das atenções, ter destaque, receber honras. E esse sentimento egoísta, ele cega-nos e torna-nos muitas vezes indiferente para as necessidades dos outros. Isso põe barreiras a esta atitude de serviço de que eu vou falar hoje, que é necessário nós termos. O que é que Jesus lhes diz? Jesus lhes diz que, de facto, no reino de Jesus, há mais honra em servir do que em ser servido. O que era comum naquela época, e Jesus vai buscar as autoridades daquele tempo para exemplificar isso? As autoridades o que querem é subjugar as pessoas, que são seus súbditos. As autoridades querem explorar, querem manipular, querem usar as pessoas para satisfazer os seus próprios interesses. É isso que Jesus está a dizer. Os príncipes deste mundo, ou seja, as autoridades deste mundo, funcionam com esta lógica. Agora, por que Jesus está a falar disso? Porque Jesus é uma autoridade. Jesus é uma autoridade. E Jesus é a maior autoridade. Mas as autoridades deste mundo querem ser o destaque, querem estar no centro, querem que as pessoas os sirvam e sirvam os seus interesses. Jesus diz, no reino dos céus, não é assim. No meu sistema de valores, não é assim. O meu sistema de valores que eu estou a inaugurar é muito diferente deste sistema de valores. No meu sistema de valores é mais importante quem serve do que aquele que é servido, que Jesus estava a dizer. Agora, é sempre importante, quando estamos a falar de alguma coisa, é sempre importante ter uma referência. Porque senão nós podemos nos perder, não é? Atitude de serviço, ter atitude de serviço, mas como? De que maneira? É preciso ter um exemplo, uma referência, não é? Às vezes, quando vamos ao cabeleireiro e queremos cortar o cabelo, ele diz, como é que tu queres? Máquina 1. Máquina 1 em cima, 0,5 de lado. Está bem, mas explica mais. Como é que tu queres? E a gente tem dificuldade de explicar. E às vezes temos que ir procurar um modelo qualquer,
uma imagem qualquer na internet ou onde quer que seja, para mostrar, é assim que eu quero que tu me cortes o cabelo. Ok, já percebi o que é que tu queres dizer. É necessário termos uma referência nestas questões espirituais também. E Jesus mostra-se a si mesmo como referência. É o que ele diz nos últimos versículos. Quando ele diz no versículo 45, porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus está a apresentar-se a si mesmo como um exemplo, como uma referência de atitude de serviço que os seus discípulos deveriam ter. E eu acredito que 2000 anos depois, Jesus é a referência, é o exemplo de atitude de serviço que nós devemos ter. Se nós nos perguntamos como é servir, o que é servir, como é que eu posso servir o outro, devemos olhar para Jesus, porque Jesus é a referência e Jesus é o exemplo. E o que é que Jesus fez? Como é que Jesus serviu? De várias maneiras. Mas o ápice, o auge, o extremo mais importante do serviço de Jesus foi a entrega da sua própria vida. A entrega da sua própria vida. Jesus entregou a sua vida. O que há de mais valioso do que a vida de uma pessoa? Nós todos temos tempo, nós todos temos dinheiro, nós todos temos competências, temos características do nosso perfil, temos conhecimento intelectual, nós todos temos uma família, nós todos temos estas coisas que são muito importantes. Mas qual delas é mais importante do que a vida? A vida é a essência do homem. A vida é tudo que de mais importante nós temos, não é assim que nós costumamos dizer. E quando se trata de servir, o nosso raciocínio muitas vezes é: eu tenho algo que é meu, me pertence. Por que carga d'água é que eu vou dar isto para os outros? É meu, é para mim. Por que carga d'água é que eu vou dar isto para os outros? Podemos ter este raciocínio com qualquer coisa na nossa vida. E isto pode servir de barreira em relação ao serviço. O que é que aconteceu com Jesus? Como é que Jesus é um exemplo de serviço? Jesus veio ao mundo, em primeiro lugar, comecemos logo por aí. Jesus deixou um lugar, uma dimensão, uma esfera que é incomparavelmente superior à esfera terrestre. Deixou a sua zona de conforto, o seu lugar de conforto. O seu lugar de conforto, onde ele tem, a Bíblia diz que antes da criação do mundo, Jesus já existe, já está com o Pai. Jesus é adorado lá nos céus por milhões e milhões e milhões e milhões de anjos. Uma atmosfera perfeita, onde a corrupção, o mal não pode entrar. Deixa este lugar de conforto e vem para um lugar como este, que nós gostamos de admirar, mas um lugar cheio de imperfeições, onde os homens matam, onde os homens enganam, onde os homens são egoístas, onde os homens corrompem. Jesus vem suportar este ambiente corrompido. Porquê? Qual foi a razão? O amor e a atitude de serviço ao próximo. Ele sofreu ataques pessoais, foi injustiçado, foi incompreendido. Ele sofreu a incredulidade humana, a dificuldade humana de ter fé em Deus. Estou-me a lembrar de um episódio em que Jesus liberta um jovem que estava possesso de espíritos demoníacos. Mas antes de Jesus chegar lá para libertá-lo, os seus apóstolos tentaram libertá-lo e não conseguiram. Jesus passou uma noite em oração e vem àquela situação, à cena, e os seus apóstolos disseram: Mestre, já tentamos a noite inteira de expulsar este demónio, mas nós não conseguimos. E a afirmação de Jesus, a primeira afirmação de Jesus foi: ó geração incrédula e infiel, até quando é que eu terei que vos suportar? E alguns poderão pensar: as coisas foram fáceis para Jesus, porque Ele é Deus. Para Jesus era fácil.
esta expressão e outras semelhantes a essa, que Jesus disse ao longo da sua vida e seu ministério, mostram claramente que Jesus, sendo 100% humano, ele sofria das mesmas coisas que nós. Quantos de nós não reclamamos muitas vezes dos outros? Porque são uma chatice para a nossa vida. É isso que Jesus está a dizer. Eu já estou cansado de suportar esta gente incrédula, infiel. Jesus passou pela incompreensão. Jesus teve oposição. Jesus teve oposição e o ápice da oposição na vida de Jesus foi realmente o matarem. Ele suportou tudo isso em atitude de serviço para com a humanidade, para conosco. E é este exemplo de sacrifício que nós devemos imitar. Como é que Jesus serviu? Jesus serviu de várias formas. Sacrificou-se em oração. Passava noites inteiras a orar. Isso é um sacrifício. É um grande sacrifício que Jesus fazia. Eu tenho muita dificuldade, digo-vos, em passar uma noite inteira a orar. Porque tenho que sacrificar o sono. Tenho que sacrificar o sono. O meu bom descanso. Depois de um dia de trabalho. Passar uma noite inteira a orar. Jesus sacrificou, serviu desta maneira. E ele orava por quê? Orava pela humanidade. Dá para perceber isso, que ele orava pela missão dele, pela humanidade. Sacrificou-se em oração. Sacrificou-se em muitas mensagens, e muitas pregações, e muitas palestras. E alguns de nós poderão pensar que pregar é uma coisa extremamente simples e fácil. Olhem, alguns de nós aqui já tiveram a possibilidade de vir pregar. Sabem o stress que é. É muito stress. É difícil. É difícil porque nós não sabemos se as pessoas estão a receber. Não sabemos se as pessoas vão mudar. Não sabemos as reações delas. Não sabemos o que elas estão a pensar. É um grande nível de exposição de nós. A pessoa que prega expõe-se ao máximo porque está a partilhar o que pensa num mundo onde ninguém tem coragem de dizer o que pensa. A pessoa está a ser julgada. Uns estão a aceitar, outros estão a aplaudir, mas outros estão a rejeitar e outros estão a falar mal da pessoa pelas ideias que ela está a partilhar. Jesus, quantas mensagens, quantas deslocações de uma cidade para outra, a pé, para servir, a pé ou de burro, para servir as outras pessoas. Quantas vezes teve confrontações com demónios para libertar a vida de outras pessoas. Aceitou a pobreza por nossa causa. Aceitou viver uma vida humilde por nossa causa. E o máximo de tudo, o extremo de tudo, a cereja no topo do bolo, foi mesmo a entrega da sua vida, que lhe custou muito. Passou por muita humilhação e daqui a pouco estamos a entrar no período da Páscoa. Aliás, entramos no período da Páscoa já em termos de calendário. Ele aceitou entregar a sua vida por nós. Este é o exemplo de serviço que nós devemos ter. Serviço exige abnegação. Serviço exige altruísmo. Serviço exige preocupação com as necessidades do outro. Serviço exige pensar no outro antes de nós mesmos. A atitude de serviço é isso. E serviço exige atitude de sacrifício. Atitude de sacrifício. Saber que vai haver adversidades. Saber que vai haver dificuldades. Mas ainda assim dispor-nos para o bem dos outros. Disponibilizar-nos para o bem dos outros. Eu posso, por exemplo, dar o meu exemplo. Posso partilhar aqui um testemunho meu. Porque alguém poderá dizer também, por causa da nossa maneira muito humana de pensar, para um pastor é fácil dizer estas coisas. Porque ele é pastor. Temos estas formas de pensar muito veiculadas por uma filosofia, um pensamento religioso que está muito longe do pensamento bíblico. Ele é pastor. Para ele é fácil dizer estas coisas. Bom, vou-vos dar um exemplo, entre muitos que eu poderia dizer, de que não é assim. Porque também sou igual a vocês, de carne e osso. Sofro tentações. Passo por dificuldades, por momentos de inquietação, por momentos de ansiedade, por momentos de dúvida, por momentos de medo.
de incerteza, por momentos inclusive de vontade de desistência do ministério. Mas a atitude de serviço é que me mantém continuando a servir. No verão passado, fomos de férias com a família para o Algarve. E eu notei algo, que nos primeiros 2 dias de férias, eu não consegui desconectar do trabalho, da missão da igreja, das necessidades da igreja. Eu não consegui, pura e simplesmente. 2 dias. E era uma sensação estranha de estar fisicamente, mas de não estar emocionalmente, nem psicologicamente. E eu, meu Deus, isto não é bom, isto não é nada saudável. Então eu estou aqui a passar um tempo com a minha família e eu não consigo, simplesmente não consigo desconectar. Isto coincidiu com a mesma altura em que nós estávamos à espera da certificação elétrica aqui do espaço. Pusemos um prazo para virmos para cá, não funcionou. Pusemos outro prazo para vir para cá, não funcionou. Pusemos outro prazo para vir para cá e não funcionou. E todo o processo de mudança para cá, e eu acho que as pessoas que sentiram mais na pele a dificuldade de gerir todo o processo de mudança para cá, foi a Inês e o Raul, que estão comigo na direção. Muito difícil, muito difícil. De noites em que tu vais para a cama e demora a conseguires dormir por causa da preocupação. O que vai ser da igreja? E sabem que pensamentos é que vêm? Pensamentos humanos vêm nesse momento. Para quê? Para que o sacrifício? Estás a sacrificar tanto esforço para quê? Eles nem vão reconhecer. Alguns até estão a criticar-te, se calhar, as decisões que estás a fazer. E vocês estão a semear e muitos nem estão a mudar, nem querem saber da palavra que está a ser pregada todos os dias. E estes pensamentos vêm. E às vezes, olha, era mais confortável eu pegar na minha família e vivermos uma vida tranquila, eu e a minha família, sem ter que me preocupar com os problemas dos outros todos os dias, sem ter que ouvir problemas dos outros todos os dias, sem ter que gerir conflitos, sem ter que ensinar para esmerar-me aqui. Era mais confortável, se calhar, se eu estivesse a viver a minha vida só com a minha família. Porque já bastam os nossos problemas. Pronto. Agora voltemos à dimensão da palavra, do texto. Dei-vos um bocadinho daquilo que um pastor passa. E o que me mantém, o que me tem mantido. Sim, há sonhos, há visão, há tudo isto. Mas os sonhos, quando se deparam com a realidade crua e dura, eles são testados. São testados. O que é que me mantém? O que me mantém é a atitude de serviço. Porque eu olho para Jesus, eu foco em Jesus, eu penso, Ele entregou tanto. Entregou o que de mais essencial Ele tinha. A vida. Eu também posso dedicar-me aos meus irmãos. Vou agora usar 2 exemplos da vida, da história. Eu não tinha pensado nisso, mas acaba por coincidir bem com o período em que nós estamos a entrar, não é? Porque o período das eleições e assim por diante, e há estas questões que estão muito em cima da mesa. A Europa que nós conhecemos hoje, a União Europeia, onde temos o direito à liberdade, direito de liberdade de imprensa, liberdade de expressão, direitos do trabalhador, se estivermos sem trabalho, temos direito a um rendimento mínimo de inserção. Estas coisas que nós recebemos hoje, sabem, mas é só uma lembrança,
vamos pensar no período da Segunda Guerra Mundial, por exemplo. A Segunda Guerra Mundial. Como é que estava a Europa naqueles 5 anos de guerra, da Segunda Guerra Mundial? Há vários documentários, eu gosto de os ver, porque eu sou um estudioso destas coisas. Na Segunda Guerra Mundial, a União Europeia, a Europa, estava completamente destruída. Completamente destruída. Nas principais cidades europeias, os prédios estavam arrasados por bombardeamentos alemães. Todos os países tinham caído nas mãos de Hitler. O único que estava a resistir, mas a preço de muito sangue, era a Inglaterra. Dos países que mais conhecemos na União Europeia. A vida era o oposto, mas uma antagonia do que é a vida hoje. Pobreza extrema, miséria extrema, mortes em todo o lado, toda a gente a morrer a toda hora. Os valores por os quais nós reivindicamos hoje, os valores dos direitos humanos, tudo isso estava no chão. E um evento foi um dos eventos que contribuiu para a viragem. Eu acho que vocês já devem ter ouvido falar. O desembarque das tropas norte-americanas, inglesas e outras na Normandia. Foi o momento da viragem aqui na Europa. As tropas desembarcaram na Normandia. Muitos vinham dos Estados Unidos, um país distante, para lutar pela Europa. Claro que a sua segurança também estava em jogo. Mas era aqui o centro do conflito. Era aqui na Europa. Vieram, desembarcaram na Normandia. Morreram mais de 3.000 jovens americanos. De 18 anos, dos 18 anos aos 25 anos. Mais de 3.000 jovens americanos. Muitos deles são desconhecidos. Ninguém sabe o seu nome. Não deixaram nenhum traço, nenhum registro. Deram o sangue pela Europa. Hoje, eu e vocês estamos cheios de benefícios e de coisas boas. E não sabemos o serviço que esta gente prestou para que nós pudéssemos estar nesta situação que estamos hoje. Vou falar de um outro exemplo, mais próximo a nós. Não sei se já ouviram falar do Capitão Salgueiro Maia. É conhecido como o Capitão de Abril. Foi ele que liderou as tropas que saíram de Santarém, deslocaram-se de Santarém para Lisboa para derrubar o regime ditatorial que havia em Portugal, nos anos 70. Capitão Salgueiro Maia veio com as suas tropas por aí fora. Quando chegaram a Lisboa, a primeira barreira que eles tiveram que passar foi um regimento da GNR que estava à frente deles no Terreiro do Paço. Nós vamos ao Terreiro do Paço hoje e nem temos ideia de que estas coisas aconteceram no Terreiro do Paço. Nós vamos lá passear como turistas e tirar fotografias. Nós não sabemos o que aconteceu no Terreiro do Paço naqueles anos. Salgueiro Maia estava à frente de tanques. Tinha tanques à frente dele e o comandante que estava à frente desses tanques disse: se tu deres um passo, nós vamos rebentar contigo e com os outros que estão contigo. O capitão Salgueiro Maia, com muita coragem, deu o passo em direção aos tanques. Ele disse: se for preciso morrer, eu morro. Deu o passo em direção aos tanques. E de repente as tropas da GNR que estavam à frente começaram todos a largar as armas e a juntar-se ao capitão Salgueiro Maia. Mas ele podia ter morrido. E hoje, tantos anos depois, estamos a beneficiar da liberdade, todos nós. E vêm alguns ativistas jovens, mancebos, de 18, 19, 20 anos, nunca derramaram uma lágrima sequer pela nação, e a reivindicar: temos os nossos direitos, os nossos direitos, os nossos direitos, os nossos direitos.
uma geração habituada ao conforto, ao facilitismo, uma geração que não sabe o que é lutar por alguma coisa, que não luta por nada, uma geração que nasceu no conforto, uma geração protegida pelos pais. Queremos os nossos direitos. Não sabem que Salgueiro Maia quase foi rebentado, digamos assim, por um tanque à sua frente, para que eles conseguissem ter a liberdade. Isto é atitude de serviço. Por isso é que eu disse que serviço é uma atitude. Serviço é uma atitude de abnegação, de pensar no outro primeiro, pôr o outro em primeiro lugar, em determinados momentos da nossa vida, de disponibilizar o que nós temos para o bem do outro, haja o que houver, custe o que custar. Nós estamos dispostos a enfrentar tudo para o bem do outro. Isto é serviço ao modo de Jesus Cristo, porque foi isto que Jesus fez. Hoje cantamos a liberdade espiritual, somos salvos, vamos para o céu, vamos para a glória. E não sabemos o que custou a Jesus Cristo. Sabemos intelectualmente, mas não experimentamos nada parecido. Os nossos irmãos, os apóstolos, todos eles morreram como mártires. Entregaram o que de mais duro um homem pode entregar: o sangue. O sangue. Entregaram para que nós, hoje, sejamos a igreja evangélica que canta aos domingos e que canta louvores e que celebra com as mãos no ar, de entregar o seu sangue. E nós, vou trazer isso agora no nível micro. Se eu sofro 3 horas, 4 horas de madrugada para preparar uma pregação, já é o fim do mundo para mim. Isto também é demasiado chato. Para que fazer tanto esforço? Eu podia estar ali a ver um documentário, ver um filme da Netflix. Por que eu estou aqui? Isto depois aplica-se no serviço em todas as áreas, inclusive na comunidade, na igreja também. Com que atitude nós servimos na igreja, na comunidade, na igreja? O que é necessário para tirarmos a toalha ao chão? Não é? Quando nós aprendermos a servir com esta atitude de Jesus, então nós vamos estar dispostos a entregar os nossos dons, a entregar nosso conhecimento, nosso know-how, a entregar o nosso tempo, a dedicar as nossas finanças, os nossos bens ao Senhor e a entregar tudo ao Senhor e ao serviço do próximo, sem reclamar, com a atitude de serviço que Deus espera da nossa parte. Portanto, não se trata só de uma tarefa. Servir não é uma tarefa. Por isso eu acho, com esta atitude, Josué, no Velho Testamento, por exemplo, ele falou sobre servir. Ele disse: eu e a minha família serviremos ao Senhor. De facto, ele não está a falar de uma tarefa. Ele está a falar de uma atitude. Ele está a falar de uma escolha, de uma postura, de uma maneira de viver. Eu e a minha família estamos a entregar tudo de nós para o único e verdadeiro Deus. Vocês querem entregar tudo pelos deuses falsos. Eu e a minha família queremos entregar tudo. O nosso tempo, a nossa vida, a nossa dedicação, o nosso louvor, a nossa adoração, tudo para o único e verdadeiro Deus. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, irmãos, se imitarmos Jesus e tivermos a mesma atitude do que Ele, seremos capazes de usar o nosso tempo, os nossos dons, as nossas competências, volto a dizer porque é importante, os nossos conhecimentos, a nossa fé, ao serviço dos outros, em atitude de sacrifício, sob oposição, sob dificuldades, sobre críticas, sobre desânimo, sobre o cansaço, onde sabemos que o bem do outro falará mais alto do que as nossas próprias necessidades. Por vezes, também eu estou desanimado, sem vontade de servir. Mas o bem do outro, mesmo que ele não seja reconhecido, o bem do outro fala mais alto.
Nós não servimos por causa dos resultados. Nós não servimos para receber reconhecimento. Nós não servimos para sermos aplaudidos. Nós não servimos para estarmos em lugares de destaque e honra. Isso pode acontecer, mas mesmo que não aconteça, e lembrem-se do jovem soldado que morreu na Normandia, que ninguém conhece o seu nome hoje. Ele prestou o seu serviço. Nunca recebeu aplausos, nunca recebeu reconhecimento. O seu nome, se calhar, nem está na lista pública e visível daqueles que morreram. Mas ele prestou o seu serviço. E o seu serviço teve a sua contribuição. Por isso, hoje, temos a nossa liberdade e podemos experimentar de muitas coisas boas aqui na Europa. Sirvam. Sirvam sempre o outro. Sirvam na igreja. Sirvam na família. Sirvam na comunidade mais ampla. Sirvam sempre sem esperar receber nada em troca. Um pastor muito sábio porque continua sendo pastor depois de 30 e tal anos e passou por muita coisa, passou inclusive por uma crise familiar muito grande. Ele disse-me: Marques, serve sem esperar nada em troca. Não esperes nada em troca das pessoas, porque as próprias pessoas que tu serves, por vezes, vão te apunhalar nas costas. Mas não deixes que isso te desanime. Serve sempre sem esperar nada em troca. Sirvam sempre sem esperar nada em troca. Amém? Amém. Vamos ficar em oração. Pai, muito obrigado porque temos o exemplo de Jesus Cristo. Um exemplo de vida palpável, vida concreta no meio de dificuldades e desafios concretos, específicos e palpáveis, onde Jesus deu um exemplo do que é servir. Ajuda-nos, ó Deus, porque há tantas vozes à nossa volta e tantas referências à nossa volta, mas ajuda-nos a nós que seguimos-te a Ti, Jesus, a termos-te sempre diante dos nossos olhos, a termos sempre o Teu exemplo diante dos nossos olhos. E que sejas Tu a nossa inspiração, que seja por Tua causa, Jesus, por causa do que Tu fizeste, e daqui a pouco vamos celebrar o que Tu fizeste, por causa do que Tu fizeste, que nós servimos ao próximo. Nós não vemos os resultados, mas Tu sabes os resultados. E mesmo que não haja resultados, Tu alegras-te da nossa obediência. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.